Bom, olá a todos. Para quem não está me reconhecendo, eu sou o Ronaldo, tá? Estou analisando as escrituras, ó. Sou eu. O que foi, gente? O super-homem, quando põe um óculos, ele não fica irreconhecível? É só isso que é o disfarce do super-homem. Ele só coloca um óculos, ó. Clark Kent. Tô brincando. Hoje eu fiz meus óculos, pessoal, tá? Eu estava há muito tempo já sem óculos. Talvez fique até mais fácil para mim, só que para ler eu ainda vou ter que retirar os óculos, tá? Porque esses meus óculos são para longe. Aí quando eu aproximo alguma coisa para ler, fica menor ainda, tá? Mas então vamos lá, pessoal. Hoje um rapaz me fez uma pergunta, que é uma passagem na Bíblia, que tem a ver com a ressurreição da filha de Jairo, na Bíblia, né? Que chega alguém que se aproxima de Jesus e pede para ele ressuscitar a sua filha. Então nós vamos analisar se realmente ali houve uma ressurreição ou se foi uma evolução posterior, tá? De acordo com o que nós vamos analisar nos 3 evangelhos sinóticos. Quem puder já vai dando like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade de alcance, tá? Então quem puder já vai dando like. Então em Marcos 5:22 diz assim, deixa eu tirar um pouquinho só para ler. Agora eu viro o super-homem de novo. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu aos seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem, põe nela as mãos para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou, etc, etc, etc. Então, segundo Marcos, ela estava morrendo. Que Marcos, que é o evangelho mais antigo, ele utiliza esse termo aqui, ó. Escatos escher. Ou escatos, eu não sei direito se o CH no grego tem a mesma pronúncia de kakene no hebraico. Se eu tiver errado a pronúncia, vocês me perdoem, tá? Eu só uso o aparato crítico, eu não escuto a palavra. Que significa literalmente estás a morrer ou perto da morte, tá? Isso segundo Marcos. Se a menina estava perto da morte, quer dizer que quando esse pai chega para falar com Jesus, ela ainda estava viva, então não teve nenhuma morte por enquanto. Aí quando chega nos outros versículos, deixa eu ver aqui, o 35 e o 39 diz o seguinte: ainda falava, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Então aqui algumas pessoas achavam que a menina tinha morrido. E aí no versículo 39, Jesus fala: por que este alvoroço e esse pranto? A criança não morreu, está dormindo. Esse dormindo eu posso usar como uma figura de linguagem para a morte, pessoal, que nem, por exemplo, a Paulo fala: não precederemos os que dormem. Posso usar como uma figura de linguagem para a morte? Não, pessoal. Por que eu não posso usar? Porque senão Jesus estaria entrando em contradição. Porque ele falou: a menina não morreu, ela está dormindo. Se eu for usar aqui como sinônimo de morte, é o mesmo que eu falar assim: ela não morreu, ela morreu. Aí não faz nenhum sentido. Então aqui o dormir é literalmente dormindo. O que Jesus está dizendo? A menina está dormindo, ela não morreu ainda. E acordaram dele, depois ele chega para a menina e fala: Talita cum, levanta-te e anda. E a menina levantou e andou. Então, segundo o relato mais antigo, quando o pai pede para Jesus essa cura, a menina não estava morta ainda. Apesar de alguém ter mencionado que a menina morreu, o próprio Jesus fala: ela não morreu, ela está dormindo apenas. O que dá a entender que ela estava com uma doença muito grave, digamos que tivesse com uma febre alta, por exemplo, alguma infecção, então ela podia estar simplesmente dormindo inconsciente, ou quase como um coma, ou quase para morrer, ou com muita dor, com muito sofrimento, mas ela estava só dormindo. E aí Jesus se dirige para quem, segundo o texto? Para a própria menina. Se a menina tivesse realmente morrido, faria sentido Jesus falar com um corpo morto? Chegar para alguém que já morreu e falar: levanta-te e anda, talita cum? Não. Faria mais sentido ele fazer algo, vamos dizer, mais sobrenatural e fazer aquele espírito voltar para o corpo da criança. Que nem, por exemplo, Elias, que ele ressuscita uma criança, que ele deita sobre o corpo da criança 3 vezes, porque ali o corpo já estava morto. Se bem que ali não é bem uma ressurreição, né? Ali seria só um revivamento, né? Mas aqui é a mesma coisa. Se Jesus está se dirigindo para a menina, é porque ali ele está realizando uma cura e não uma ressurreição, porque o texto não dá a entender que a menina ainda estava viva, e o próprio Jesus diz isso, correto?
Agora eu vou pular Mateus, eu vou direto para Lucas, porque Lucas harmoniza mais com Marcos, tá? Essa passagem está em Lucas 8:42. Vou tirar aqui um pouquinho para ler. Eu tenho que me adaptar ainda com óculos também. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, aqui é monogênese em grego, tá, única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. É engraçado que a tradução da Bíblia de Jerusalém inverte, né? Estava à morte em Marcos. Aqui em Lucas, sim, está morrendo. Porque Lucas, pessoal, ele usa esse termo aqui, ó. Apiteneskin. Ele não usa um verbo composto, como está a morrer. É uma palavra só que Lucas usa. Deixa eu colocar só em grego aqui para quem quiser ver. Que significa morrendo. Então Lucas concorda com Marcos. A menina não estava morta ainda, ela estava morrendo. Então, se ela estava morrendo, quer dizer que ela estava viva ainda, quando esse chefe da sinagoga procura Jesus, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que harmoniza com Lucas, com Marcos. No versículo 49 é a mesma coisa. Ó. Alguns dos chefes da sinagoga diziam: tua filha morreu, não perturbe mais o mestre. Mas Jesus, que havia escutado, disse-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Aí quando ele chega na casa, tá as pessoas chorando, aí ele fala a mesma coisa: ela não morreu, dorme. Dorme aqui no sentido literal, porque se fosse no sentido de uma figura de linguagem para a morte, é o mesmo que ele falar: ela não morreu, ela morreu. Não faz o menor sentido. E caçoavam dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, tomando a mão, chamou, dizendo: criança, levanta-te. Aí o espírito dela voltou, e no mesmo instante ela ficou de pé. Lucas coloca ainda essa correçãozinha aqui, né? Que o espírito dela voltou. Mas Jesus está se dirigindo para a criança. Mas aqui, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, eles harmonizam, dizendo que a criança estava só com uma doença muito forte, e Jesus foi lá e curou a menina. Ela estava a morrer e estava morrendo. E aí Jesus fala: ela não morreu, ela dorme. Então, eu acho que deu para entender que o dorme ali não é figura de linguagem para a morte, né? Porque senão Jesus seria estúpido. Ela não morreu, ela morre. Então não faz sentido. Agora, quando chega em Mateus, olha como a história muda. Ó. Mateus 9:18. Mateus 9. Enquanto Jesus lhe falava sobre essas coisas, veio um chefe e prostrou-se diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer. Peraí. Segundo Marcos, ela estava a morrer. Segundo Lucas, ela estava morrendo. Chega em Mateus, ela recém morreu. Mateus utiliza duas palavras, pessoal, que significa recém morreu. Que é arte. Arte e te leu tecem. Em grego é arte. Palavra comprida, né, pessoal? Que em português significa recém morreu. Pergunta, pessoal. Essa é a primeira ressurreição de Jesus na Bíblia. E segundo a Bíblia, Jesus tinha realizado muitas curas em vários lugares. Na Galileia, em Cafarnaum, em Tiro, Sidom, várias partes da Judéia, Jesus tinha feito curas. Jesus tinha a fama de ser um curandeiro, alguém que curava as pessoas, ou ele tinha a fama de ser um ressuscitador de mortos?
Porque até esses capítulos aqui dos evangelhos, dos três, a fama de Jesus é de um curandeiro, de alguém que curava as pessoas. Ele cura um paralítico, ele cura um cego, ele cura um leproso. Então, a troco de quê? Um pai que está com a filha que acabou de morrer, segundo aqui Mateus, ele ia procurar Jesus, se Jesus era mais conhecido por curar as pessoas, e não por trazer ninguém de volta à vida. Até porque isso seria uma coisa bem sobrenatural, né? Bem fantástico. Então fica meio esquisito esse texto de Mateus, vocês não acham? A menina morre, recém morreu, em vez deles chorarem, lamentarem, né, tal, fazer os procedimentos legais, ficar de luto, não, ele vai procurar Jesus. Na verdade, Jesus ia falar, o que eu posso fazer? Porque a morte é o fim de tudo, né? Mas aqui, segundo Mateus, a menina já estava morta. Agora, pela lógica, faz mais sentido o pai procurar a filha quando ela estava prestes a morrer, não depois de morta, porque como ela estava prestes a morrer, ou morrendo, faria mais sentido que o pai tinha esperança que um curandeiro pudesse curar aquela menina e impedir que ela morresse. Então Mateus, ele faz aqui uma visão dele, né? Lembrando que tanto Mateus quanto Lucas, eles usam Marcos como base, mas Mateus, ele dá uma forçadinha aqui, né? Ele tenta fazer Jesus ter feito uma ressurreição de uma pessoa, tá? Coisa que Mateus, Marcos e Lucas já dão um entender diferente. Deixa eu só ver se tem mais algum detalhe aqui na narrativa de Mateus. Deixa eu ver o versículo 24. Ó, Mateus também omite o que as pessoas falaram que a menina estava morta na casa. Ele só fala assim, ó. Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço, disse: retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, ela dorme. E caçoavam dele. Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou pela mão e se levantou. E ela se levantou. Uma narrativa bem simples, tá? Então, nos três textos, Jesus fala, ela não morreu, ela dorme. Como acho que algumas pessoas não entenderam, pessoal, eu vou só escrever aqui. Ó, ela não morreu. Isso aqui é Jesus falando. E no passado, ó, morreu. Ela não está morta, ela dorme. Eu sei que tem pessoas que, para poder forçar o texto até o de Mateus, porque acreditam dessa forma, algumas pessoas vão argumentar assim, não, Ronaldo, mas dormir é um eufemismo para morte. Os mortos dormem. Você mesmo já falou isso em outros vídeos, que dormir significa morrer. Ou não precederemos os que dormem, lá em Tessalonicenses, Coríntios, tal, não sei o que. Tá bom, eu vou colocar aqui, ó. Dorme é morrer. Eu vou colocar aqui, ó, morre. Vamos ler então com o significado da figura de linguagem. Ela não morreu, ela morre. Faz algum sentido para vocês? É o mesmo que eu falar assim, ó, ela não é feia, ela é feia. Não faz sentido. Então é claro que aqui é um contraponto entre a morte e dormir. Então aqui o dormir é literalmente dormir, literal, tá? Então Jesus diz nos três textos para eles, ó, ela não morreu ainda, ela está só dormindo. Que dá a entender que ela tinha alguma enfermidade, alguma coisa muito grave. Então ela estava já quase chegando à morte, quase chegando a óbito. Só o Mateus que coloca isso daqui, ó. Não sei porquê. Ela recém morreu. Mas aqui é só Mateus, lembrando que Mateus não foi testemunho ocular. Na verdade nenhum dos três foi, né? Mas só que Mateus está tomando como base Marcos e uma outra fonte, tá? Então fica meio estranho esse relato de Mateus. Então tecnicamente, acho que deu para entender, né? O que Jesus faz aqui, na verdade, é uma cura, não uma ressurreição. Tá bom? Tá aí, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Quem gostou, comente aí o que achou, tá bom? Deem like no vídeo. Eu sei que é chato pedir em todo vídeo, mas é só isso que ajuda a aumentar a atividade, né? Engajamento. O YouTube tem que ter engajamento, tá bom? Como é que eu fiquei de óculos? Fiquei bem? Vocês gostaram? Peguei hoje, ó. Agora sim, o professor vai enxergar um pouco melhor, tá bom? Eu fiquei tinindo. Comente aí, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.